Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal CaixoTax, conhecimento tributário em planejamento tributário e consultoria de uma forma fácil, rápida e completa. Para você que é advogado tributarista e tem vários clientes que precisam de assessoria tributária, você tem que ficar ligado nesses 5 principais pontos de atenção em todo o planejamento tributário. Seguindo isso, você evita que seu cliente cometa erros, ou seja autuado pela Receita Federal e pague tributo, multa e juros, e também leve oportunidades para ele, traga valor agregado, dinheiro na mesa que ele não sabia que existia, para você recuperar a tributação e, portanto, dá mais dinheiro para ele e mais dinheiro para você. Então fica ligado, segue o canal, compartilha e roda a vinheta. Você que é empresário tem que ficar ligado nesses 5 pontos, porque a sua empresa pode estar indo pro buraco porque está pagando muito e deveria pagar menos. Ou o contrário, você que é empresário que está pagando muito tributo, pode olhar uma oportunidade de reduzir essa carga tributária, recuperando tributo com esses 5 pontos principais do planejamento tributário. Anota aí. Ponto 1, margem de lucro bruta. Você tem que saber se a sua empresa, o seu negócio, vai dar uma margem de lucro bruta superior ao que o lucro presumido estabelece como lucratividade para você. Leonardo, não entendi. Vou te explicar. Clientes, por exemplo, que a gente atende no ambiente de supermercado. A margem bruta, ou seja, quanto ele consegue ganhar de spread financeiro, é muito baixa, 1,5%, 2%. Esse pessoal vai para o lucro real. O lucro real é receita menos despesa, o líquido eu aplico a alíquota de imposto de renda e a alíquota de contribuição social sobre o lucro. O porquê que o supermercado é importante, um exemplo para a gente ver no dia a dia, o que fazer e o que não fazer. Porque se o supermercado, que fatura no início menos de 78 milhões de receita bruta ano, escolhe o lucro presumido, o lucro presumido tem um negocinho chamado coeficiente. E esse coeficiente presume que a receita bruta vai ser determinado montante. Como é que isso funciona? O coeficiente do lucro presumido para atividades comerciais, como seria o caso do supermercado, é de 8% para imposto de renda e 12% para contribuição social sobre o lucro. Vamos arredondar em 8%? 8% se presume que é multiplicado pela sua receita bruta. Então, se a sua receita bruta é 100, multiplicado por 8, seria 8. O que isso funciona no supermercado? Se o supermercado tem uma margem de 1,5% ou 2%, por que ele vai para o lucro presumido pagar 8% de uma coisa que na prática ele fatura uma margem de 2%? Então não seria interessante para um supermercado que fatura até 78 milhões ano aderir ao lucro presumido, e sim ao lucro real, porque a margem dele é 2% e no lucro presumido seria presumida de 8%. Então você tem que olhar a sua margem bruta. Também isso acontece no setor de serviços. Agora o contrário. Se no setor de serviços você tem um serviço de alto valor agregado que você consegue adicionar 50%, 60% de margem bruta em cima do que você presta, você deve escolher o lucro presumido. Porque o lucro presumido, o coeficiente é 32%. Então ele presume que sobre a sua receita bruta, 32% é renda para tributação de imposto de renda e contribuição social. Leonardo, mas o meu serviço é 50%, 60%. Ótimo. Escolhe o lucro presumido, multiplica 32% da receita bruta e recolhe imposto sobre 32% de margem, quando a sua margem é 50%, 60%. Todo esse diferencial de 32% para 50% vai ser dinheiro no teu bolso, sem tributação por IRPJ e CSLL. Então a margem bruta do seu negócio é fundamental. É o ponto 1 que você tem que prestar atenção em todo o planejamento tributário. Segundo ponto de atenção em todo o planejamento tributário no Brasil: PIS e COFINS, regime monofásico e regime de creditamento ou não. Como assim, Leonardo? Não entendi. Vou te explicar de uma forma fácil. Se você escolhe o regime de lucro presumido, as suas receitas vão ser tributadas pelo regime cumulativo do PIS e COFINS, 3,65% da receita bruta. Você não toma crédito em relação aos insumos, o que você gasta, o que você compra de serviço, de mercadoria. Então, sobre a receita bruta que você gera anualmente, você vai ter que pagar 3,65% no final de todo o período. Muito bem. Quando você vai para o lucro real, não é assim. A sistemática de PIS e COFINS do lucro real é a sistemática da não cumulatividade. Então, é 9,25%, regra geral, mas você toma crédito que você compra do que você gasta de insumo, desde que seja considerado um insumo para você. Ou seja, algo essencial, algo fundamental para a sua atividade empresarial. Então, a diferença do PIS e COFINS é muito grande, porque algumas atividades não geram muito creditamento de insumo. As atividades como a de prestação de serviço tem muito pouco insumo creditável. Então, se você for para o lucro real, quase tudo que você vai gostar e vai comprar, se você for um prestador de serviço, você não vai tomar crédito. Então, aquele 9,25% não vai abater contra o crédito. Você paga, gasto, toma crédito, e na hora que você for vender e tem a receita, você faz débito contra crédito, recolhendo líquido sobre a não cumulatividade. Só que se você está no setor de serviço, não funciona muito, porque você tem pouco crédito e muita saída, claro, porque você está gerando receita, pagando 9,25% quase sobre a receita total, sem abater muito desse crédito. No regime de lucro presumido, você não vai
ter crédito, mas aí você paga 3,65. Então, atividades que têm pouco crédito de PIS e COFINS, isso é uma análise que você tem que fazer no planejamento tributário, é melhor escolher o lucro presumido para fins de PIS e COFINS exclusivamente. Lembra que você tem que olhar para fins de imposto de renda também e contribuição social sobre o lucro. Então, para PIS e COFINS eu tenho muito insumo? É muito crédito que eu vou tomar? Talvez seja melhor o lucro real sobre essa perspectiva. Não, na verdade eu vou tomar quase nada de crédito. A minha atividade, então, é melhor o sistema de cumulatividade, que é o do lucro presumido. Às vezes você não vai escolher, porque tem algumas atividades, alguns tipos de objeto social são obrigatoriamente tributados pela cumulatividade, ou seja, algumas atividades têm que recolher 3,65 sem crédito, mas isso está descrito na legislação. Aí você não pode fugir. Mas acho que você pode escolher, você vê se é PIS e COFINS cumulativo ou não cumulativo, se você tem muito crédito ou não. E tem mais uma variável no PIS e COFINS que muita gente esquece. E essa é uma dica para você, fica ligado. Monofasia do PIS e COFINS. A monofasia é o seguinte, já tem o recolhimento na cadeia inteira de PIS e COFINS e você não precisa recolher. Às vezes você está montando o seu negócio contabilizando um custo de PIS e COFINS que já foi recolhido. Às vezes você computa ele 2 vezes, esquecendo que você não precisa pagar de novo, que já foi pago no início na cadeia produtiva. Isso acontece muito com bebidas, alimentos e outros tipos de atividade muito regulamentadas. Então, monofasia de PIS e COFINS, creditamento, e aí sim você escolhe se vai ser lucro real, lucro presumido, das atividades que não são obrigatórias à cumulatividade prevista na lei. Terceiro ponto de atenção fundamental em todo o planejamento tributário no Brasil: carga tributária do ICMS. Muita gente vai falar, o ICMS é fácil, é só calcular na nota, aplicar a alíquota de 18%, 7% ou 12%. Pessoal, isso é um cálculo muito equivocado. O ICMS, ele é extremamente complexo. Primeiro porque você tem que saber o que você toma de crédito, o que você estorna de crédito na sua entrada, no que você compra de mercadoria e no que você toma, obviamente, na entrada empresarial da sua empresa comercial e na sua empresa industrial. Segundo, é que o recolhimento do ICMS, ele pode se dar também por meio de um ICMS-ST, substituição tributária, que pode gerar uma carga tributária maior ou menor se você faz um cálculo errado. Você tem que calcular se você é o substituto tributário ou o substituído. O substituto tem que recolher pela cadeia inteira, aplicando a margem de valor agregado, o MVA, e recolher de forma correta para não ser autuado, porque ele tem que recolher por toda a cadeia produtiva. Já se você é o substituído, você não tem o ICMS, porque já foi recolhido no início na cadeia. E muita gente recolhe de novo o ICMS ou faz um cálculo equivocado de ICMS. Além disso, tem todo o creditamento em relação ao ICMS-ST de substituto substituído. Você toma crédito, não toma? Estorna. Se eu recolher indevidamente, como é que eu faço para pegar de volta? Tem regulamentações específicas de crédito adicional. Além disso, o ICMS também pode gerar crédito acumulado. Se você compra com muita tributação e dá saída com pouca tributação, seja imunidade, isenção, alíquota zero, se você não tem o esvaziamento desse crédito, você começa a ter saldo acumulado de ICMS. Isso é um dinheiro que você recolheu que você tem que tentar compatibilizar, ou seja, retornar esse dinheiro, monetizar esse crédito acumulado de ICMS. E nessas atividades, às vezes, você não consegue. Tem que fazer planejamento tributário para escoar isso aí. Tem alguns procedimentos de pedir de volta, de pagar fornecedor, enfim, de utilizar, dependendo de cada estado, esse saldo adicional, esse crédito acumulado de ICMS. Então, um ponto muito importante é verificar a carga tributária, se você é comercial, se você é industrial e tem incidência de ICMS na sua operação, tanto na compra quanto na venda, para verificar se não tem ineficiência tributária no ICMS, o que é muito comum. Então, fique ligado e veja o ICMS na cadeia global. Não analise só a sua operação isolada, e sim compra e venda, e obviamente se isso gera crédito acumulado, isso tem ICMS-ST, e obviamente se você tem a possibilidade de estornar ou de fazer planejamentos tributários para não ter essa defasagem entre quanto você paga, quanto você acredita de ICMS no Brasil. Quarto principal ponto de atenção que todo planejamento tributário no Brasil tem que se atentar: a questão de operações com o exterior. Hoje em dia, 8 de cada 10 operações são o viés internacional, ou seja, 80% das transações nesse ano, e a partir de agora cada vez mais nessa economia digital e globalizada, são internacionais, tem um cunho internacional. Ou você está importando um serviço, ou importando mercadoria, ou o seu fornecedor importou aquele insumo, ou você está exportando ou vendendo para uma multinacional. Então, se 80% das transações comerciais no Brasil hoje são de cunho internacional, você tem alguma ponta com o exterior, seja pagando, seja comprando, ou seja, inbound ou outbound. E isso significa o quê? Significa que você tem que olhar variação cambial, preço, quanto que ele oscila. Se você está falando, por exemplo, de operações internacionais, você fala do IOF e a carga tributária do IOF. Você fala sobre PIS e COFINS, sobre variação cambial. Você fala sobre dívidas que você contrai, que a variação cambial positiva vai aumentar para você pagar. E isso pode gerar, obviamente, um passivo maior, porque a sua dívida aumentou o valor em razão da variação cambial. Outro ponto da internacionalização da operação com o exterior é se você transaciona com partes internacionais, seja comprando ou vendendo, existe uma regrinha brasileira que é a regra de preço de transferência. No mundo inteiro assim, no mundo inteiro existe. E a regra de preço de transferência diz que essas operações têm que ser controladas, ou seja, eu tenho que apurar um valor específico de como que deveria ser recolhido para fins de imposto de renda esse preço entre partes relacionadas, porque tem um vínculo. Ela não é
uma transação a mercado. Também se você transaciona com paraíso fiscal, mesmo não tendo essa coligação, esse controle, essa vinculação das pessoas jurídicas, não sendo do mesmo grupo econômico ou não sendo o mesmo sócio, operações com paraísos fiscais e regimes fiscais privilegiados também está sujeito a preço de transferência. Ou seja, eu tenho que verificar se o preço que eu pratiquei nessa transação, ou com parte relacionada ou com paraíso fiscal, ele atende às regras brasileiras, se ele está maior ou se ele está menor. E aí, nesse caso, eu posso ter uma adição para fins de imposto de renda e contribuição social, ou seja, pagar mais imposto de renda e mais CSL nessa operação internacional, porque eu não verifiquei as regras de preço de transferência. E por fim, as operações internacionais, existem alguns casos que há limitação da escolha do regime que eu posso fazer de lucro real ou lucro presumido. Ou seja, as empresas de lucro presumido, elas não podem eleger o lucro presumido se elas tiverem, obviamente, operações internacionais, ou seja, se elas tiverem uma coligada, uma controlada embaixo delas. Então a sociedade tem como sócio uma empresa no exterior, ela não pode eleger o lucro presumido, ela tem que eleger o lucro real. Então essa é uma vedação, uma proibição à eleição do lucro presumido, se você tem operações com partes relacionadas embaixo, ou seja, no exterior. Se você é sócio de uma empresa no exterior, não pode eleger o lucro presumido. Então, operações com o exterior, elas têm que ser verificadas para fins de variação cambial, IOF, preço de transferência e, obviamente, a vedação à escolha do lucro presumido. Além disso, claro, as operações com o exterior também envolvem regras de subcapitalização, no caso de endividamento, limite de endividamento e outras variáveis importantes. Então, operações internacionais é um ponto muito importante em cada planejamento tributário para aplicar as regras de forma correta e não incorrer em equívocos, por exemplo, na escolha de um regime tributário indevido que vai causar uma autuação com multa e juros. Quinto ponto de atenção principal de todo o planejamento tributário no Brasil: verificar se você está no lucro real a existência de ágio e prejuízo fiscal. São dois pontos muito importantes. A parte B do LALUR, você vai guardar o prejuízo fiscal acumulado e o ágio pago em aquisições de empresa. Essas duas variáveis são muito importantes porque é dinheiro no seu bolso. O prejuízo fiscal acumulado, ele vai abater o imposto de renda e contribuição social a pagar. Ou seja, o que você tem que pagar de imposto de renda e contribuição social para o governo quando você der lucro, você tira do seu prejuízo fiscal e da sua base negativa de CSL, ou seja, do saldo que está lá na sua parte B do LALUR. Isso não está na contabilidade, está no livro fiscal. Da mesma forma, o ágio que você pagou, ou seja, o sobrepreço que você pagou, o goodwill que você pagou numa aquisição de uma empresa, numa aquisição societária, então você está pagando o valor de PL, depois mais ou menos valia dos ativos, essa reavaliação a valor justo, e o que sobrou, esse delta adicional, esse extra que você pagou para comprar determinada empresa, é chamado de goodwill, o antigo ágio. Esse montante você guarda na parte B do LALUR e vai utilizando, regra geral, em 60 meses, né, em 5 anos, uma cota à parte de quanto você pagou. E essa despesa com ágio é uma despesa de amortização com ágio, amortização com goodwill, ou seja, é uma despesa fiscal que você reduz a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então, é uma despesa que vai reduzir a base de cálculo sobre a qual vai incidir o IRPJ e a CSLL. Então, se você está no lucro real, você tem que ter plena atenção se tem ágio contabilizado, se você está utilizando e utilizando corretamente, e se você tem prejuízo fiscal, utilizando corretamente, porque tem que calcular e fazer esse cômputo da forma adequada, no período adequado. Então, lucro real tem que sempre olhar para ágio e prejuízo fiscal. Se está contabilizado, se está utilizado da forma correta e, óbvio, se isso tem fundamento, ou seja, se esse ágio gerado, ele teve fundamento para ser gerado, ele é um ágio real e não artificial, e se esse prejuízo fiscal, ele foi gerado de uma forma adequada e não de uma forma inadequada, porque pode gerar, inclusive, uma autuação fiscal sobre um saldo de prejuízo fiscal indevido que você calculou equivocadamente. Então é isso, pessoal. Se você não pega esses 5 pontos de atenção em todo o planejamento tributário, sempre que você fizer um planejamento tributário, você está incorrendo em algum erro ou está deixando alguma oportunidade passar, o que é péssimo. A oportunidade que passa é um dinheiro que você deixa de recuperar para sua empresa, para o seu negócio, para você, advogado ou consultor. E se você está pagando indevidamente, pior ainda, porque você tem um risco de ser autuado. Você não está fazendo o cálculo correto. Você está deixando dinheiro na mesa ou tendo um passivo fiscal, estando exposto a uma atuação da Receita Federal, que vai te autuar com multa e juros, e vai ter que pagar muito mais do que você imaginava. Então, para você saber mais sobre os principais erros, os principais pontos de atenção no planejamento tributário e na consultoria tributária em geral, se inscreve no canal, segue, dá like, sei lá, faz o que mais, o que é? É só isso. No YouTube não tem like, porra. Tem?